Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudino. Durante décadas a gente sempre ouviu falar sobre os sistemas de RP, que são o coração invisível das empresas. Eles não aparecem no marketing, eles não aparecem nas vendas, eles não viram manchetes. Só que tem uma coisa que eles fazem que é muito importante: seguram tudo quanto é processo de pé. E aqui eu estou falando desde folha de pagamento, fiscal, contábil, compras, estoque, contratos jurídicos. O RP ele sempre foi o lugar onde o caos do mundo real era organizado em processos. Só que isso, infelizmente, no nosso mundo moderno de tecnologia, está acabando. E aqui eu não estou falando de uma lei nova, eu não estou falando de uma crise econômica nova que está surgindo. O que está aparecendo no meio do caminho é a inteligência artificial, que está entrando direto nesse território que antes parecia intocável. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Sem nomes, sem pânico, sem torcida. Só que uma pergunta muito honesta para vocês. O que acontece com os ERPs tradicionais quando a inteligência artificial começa a pensar por eles? Então, fique aí nesse vídeo porque hoje a gente vai ter bastante coisa para falar desses sistemas gigantescos que estão sendo impactados pela inteligência artificial. Vamos começar pelo modelo clássico de ERP, que ele foi construído sob um princípio muito claro: processos previsíveis, regras fixas, os fluxos bem definidos. E aí você consegue mapear processos, você consegue configurar o seu sistema para trabalhar de uma forma inteligente, você começa a pensar em treinar as pessoas, em executar todo esse processo. E esse modelo ele funcionou muito bem por décadas, só que o mundo corporativo ele relativamente era diferente e principalmente era muito mais estável. Mudava devagar, leis mudavam, mas com uma lentidão muito menor do que é hoje. E hoje, se você for parar para analisar, quase que muda toda semana uma regra, todo mês você tem uma lei nova. Os processos eles evoluem, mas dentro de um padrão que a gente não conhece. O problema é que a inteligência artificial, ela entra exatamente onde esse modelo ele começa a ter falhas, principalmente na variabilidade, na exceção e na interpretação. E tudo isso vem para nos ajudar nesse mundo moderno ao qual a gente está sendo inserido. E se a gente for parar para pensar e analisar friamente, os sistemas de ERP, eles sempre foram sistemas tradicionais e até alguns pontos a gente pode dizer que eles são ótimos para responder perguntas como: se acontecer A, eu faço B, por exemplo. Só que a inteligência artificial ela começou a responder perguntas diferentes. Dado tudo o que está acontecendo, qual que é a melhor decisão que eu tomo agora? Isso acaba mudando tudo, todo o processo que o RP faz e todo o pensamento que foi estruturado em cima de um sistema desse tamanho. Quando a inteligência artificial ela consegue interpretar documentos, entender linguagem, e aqui eu estou falando de linguagens naturais, e principalmente ficar cruzando esses dados, seja jurídico, fiscal ou operacional, em tempo real, ela está começando a substituir esses impérios que os RPs construíram. A substituição não é o sistema, mas talvez a camada inteira de uso desse sistema. Vamos pensar aqui, o RP ele continua lá firme e forte fazendo o seu trabalho. Só que o usuário ele não conversa mais com o RP. Ele passa a conversar com a inteligência artificial. E isso é profundamente disruptivo, porque historicamente o valor do ERP não estava só nos dados, ele estava na interface, nos fluxos, nas telas, na dependência operacional. E toda essa mudança traz
uma complicação muito grande para a cabeça dos próprios usuários que usam o sistema, que dependem de um módulo A, um módulo B. Se a inteligência artificial ela vai virar uma camada de interação, o ERP ele vai correr um risco de virar apenas um banco de dados e, principalmente, um banco de dados muito caro com regras legadas. Isso é uma coisa tão complexa que a gente já viu várias e várias vezes. Isso eu posso dizer na internet, no LinkedIn, que os ERPs gigantes vão morrer. E esse é o medo que o mercado está começando a precificar. Não é que o ERP ele vai acabar de vez e a gente não vai ver mais, longe disso. É porque o poder de captura de valor ele pode mudar de lugar. O outro ponto crítico disso tudo é o custo de customização que a gente tem em alguns sistemas. ERPs tradicionais vivem de adaptação a clientes. E aqui eu estou falando parâmetros, regras, exceções, projetos longos, consultorias que tem no meio. E a inteligência artificial ela está entrando nesse processo todo, prometendo algo perigoso para esse modelo tradicional que a gente tem dos ERPs, que é uma flexibilidade sem customização pesada, sem todo esse processo, sem todas essas regras, e isso vai tornando a IA um poderoso concorrente para o mundo dos ERPs. Quando uma inteligência artificial ela consegue entender o contexto e principalmente a exceção sem precisar alterar código ou uma regra fixa, ela está reduzindo a necessidade de projetos muito mais caros e muito mais longos. Isso não é só tecnologia, gente. Isso é um impacto direto em modelos de receita que muitas organizações têm hoje. Além disso, existe a automação cognitiva. E aqui a gente não está falando de robô que preenche campo. A gente está falando de sistemas que talvez vão começar a fazer trabalhos que a gente nem imagina. Interpretação de contratos, analisar risco fiscal, sugerir enquadramento tributário, detectar inconsistência contábil e principalmente começar a explicar impactos de decisões que antes a gente nem pensava e a gente nem estava pensando talvez em executar aqueles casos. Tudo isso sempre foi um território de módulos especializados, RPs, para quem já trabalhou, para quem quer trabalhar com RP, tem que entender como funciona o sistema. A gente está falando aqui de módulo fiscal, módulo contábil, módulo de humanas, e aí a gente está falando de times diferentes, de serviços diferentes, de processos diferentes e conexões diferentes, onde você pode contratar um módulo e deixar o outro de fora. Então, é algo muito livre. E o valor agregado de tudo isso, a inteligência artificial, ela vai começar a comprimir. E ela vai tornar isso um fator que vai ser muito discutido, que talvez ninguém está pensando hoje, que é realmente o valor daquele processo inserido dentro do RP. Empresas estão cansadas de projetos de RP que às vezes demoram anos para gerar um retorno, principalmente para gerar uma entrega para eles. E aqui eu estou falando, pensando numa empresa que, por exemplo, usa um RP, eles sugerem uma melhoria e aquela melhoria talvez vai levar 2, 3, 4 anos se vier essa melhoria para a organização. E aí, meus amigos, a inteligência artificial ela começa a acelerar essa percepção de valor, começa a entregar uma resposta muito mais imediata e mesmo que o sistema por trás continue complexo, isso vai criando uma dissonância perigosa, porque o cliente ele vai passar a perceber que quanto mais valor ele vai ter na inteligência artificial, menos valor ele vai querer ter no sistema. E o sistema é aquilo que o está sustentando ele no seu processo. E essa percepção de valor, no fim do dia, é o que vai definir quem captura receita e quem perde receita. E a gente precisa ser bem honesto, a inteligência artificial também vai expor fragilidades que antes estavam escondidas. Muitos ERPs
ERPs, eles acabam carregando decisões técnicas erradas, arquiteturas rígidas, dados inconsistentes, uma dependência de conhecimento humano especializado. E aqui, se você for pegar a grande maioria das organizações hoje, você tem pessoas que trabalham 10, 15, 20 anos no RP, seja em desenvolvimento, teste, suporte. São pessoas que realmente gostam de trabalhar com aquilo e que são especializadas para aquilo. Só que a inteligência artificial, infelizmente, ela não gosta de bagunça, ela vai escancarar essa sua bagunça que você tem no seu ERP. E se os dados forem ruins, a inteligência artificial ela vai fazer uma entrega de respostas ruins. Se o seu processo dentro do seu ERP é muito confuso, a inteligência artificial ela vai amplificar esse caos. E isso vai forçar realmente uma revisão muito profunda de arquitetura, governança de dados, estratégia de produto, que muitas organizações hoje, infelizmente, não têm. E não é uma camada que você pluga e no outro dia você tem uma transformação estrutural gigante e tudo está funcionando perfeitamente. Existe ainda um impacto muito maior que é o regulatório. Sistemas corporativos, eles lidam com dados, e aqui eu estou falando de dados muito sensíveis, decisões muito complicadas, decisões legais, obrigações fiscais. E a inteligência artificial, ela não pode simplesmente decidir sem essa explicação, porque senão vai virar uma bagunça muito grande. Pensa você dar uma informação fiscal errada para a inteligência artificial e ela começar a automatizar isso para você. Olha o caos que vai ser tudo isso. E isso começa a criar um paradoxo muito complicado para o mercado. E o mercado ele quer que a inteligência artificial ela seja muito mais autônoma, mas o ambiente corporativo vai exigir um controle de rastreabilidade, principalmente responsabilidade de quem está lá dentro muito grande. Quem conseguir equilibrar isso vai ganhar no final esse jogo. E aqui entra um ponto muito importante. A inteligência artificial ela não veio para destruir os ERPs. Ela talvez vai redefinir o papel deles e principalmente o papel das pessoas que estão inseridas dentro das organizações. O ERP ele deixa de ser um centro da experiência e talvez ele vai passar a ser um sistema nervoso desse fluxo todo. O que domina a inteligência artificial vai dominar a interface, um negócio pronto na ponta da língua. E quem controla o ERP, controla a execução. A disputa real, infelizmente aqui nesse processo todo, eu vou dizer para vocês que não é a tecnologia, vai ser a estratégia de quem está tocando o negócio. Simplesmente coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Quem ficar preso ao modelo antigo de licenciamento, implementação pesada e dependência operacional vai sofrer pressão e essa pressão ela vai ser muito grande. Não porque o produto ele seja ruim, mas porque o mundo mudou, a tecnologia mudou e as coisas estão muito rápidas. Quem conseguir transformar o ERP em plataforma, abrir APIs, expor dados, integrar a inteligência artificial como parte do core do seu processo, do seu produto, e não só como um acessório, tem uma grande chance de se reinventar no mercado e principalmente crescer, conquistar novos clientes e talvez uma transformação digital enorme. Esse movimento ele não acontece da noite para o dia e a gente sabe que isso é muito complexo. Só que o mercado ele se antecipa muito. Quando o mercado ele se antecipa, o preço se mexe antes da realidade mudar. E o que a gente está vendo no mercado não é o fim dos sistemas corporativos tradicionais, os famosos ERPs. É o fim de uma ilusão de que eles podem continuar iguais, de que eles não podem mudar processos e fluxos. A inteligência artificial, ela não veio para substituir esses ERPs, mas ela vem para mudar onde o valor é criado, onde o processo precisa ser mudado. E quando esse valor ele muda de lugar, modelos de negócios, margens e narrativas, elas precisam mudar junto. Quem entender isso mais cedo se adapta, muda o seu processo, muda o seu fluxo e acaba entregando produtos melhores. Quem negar vai pagar um preço muito caro e esse preço ele pode ser hoje. Se esse papo fez sentido para você, não deixa de curtir, compartilhar
e principalmente seguir o nosso canal Produto On. Aqui a gente não reage a manchetes, mas a gente tenta analisar esse movimento todo da inteligência artificial no mercado e principalmente nesse tema que ele é muito relevante, que são os ERPs, os famosos sistemas corporativos tradicionais que a gente tem. E até o próximo vídeo, pessoal!